Eu queria, se me permitem, queria colocar uma coisa que tem a ver com a fala do Cabral também. Eu acho que eu queria te falar, porque eu acho que também tem a ver com o tema da palestra de ufolatria, principalmente essa parte do título, né? Que, embora acho que faz muito sentido no Brasil por conta também tem a ver com a fala do Newton, que ele falou sobre no livro do Fukuyama, que ele disse, teve um legado maior do protestantismo na América do Norte e na América Latina mais um legado do catolicismo, embora os dois sejam cristãos. Essa questão do método, né, de ensinar tal, eu não sei também se o método, e isso vale para o Brasil com certeza, essa coisa proselitista, né, de tentar levar a boa nova e de que é isso que realmente existe e tal, se isso se reflete em outras culturas, embora que não tiveram uma influência tão grande do cristianismo. Então, se a gente pegar dois dos principais países mais populosos, vamos colocar assim, a Índia e a China, principalmente a Índia, a religião na Índia é muito forte, não é uma religião cristã, mas eles também têm toda a questão das castas, da questão de poder. Então, eu não sei exatamente como o ensino, se o método lá tem os mesmos problemas que a gente tem aqui, se lá teria algum tipo de facilidade para esse tipo de coisa. No caso da Índia, talvez pelo fato de a parte espiritual é uma coisa que permeia a cultura deles inteira, independente da parte boa ou não. Enfim, o que eu queria colocar, assim, como é que seria essa geração que a Márcia começou falando, né, no Papo de Laboratório, como é que seria nessas culturas? Na China não tem uma religião oficial por conta do regime político lá, tem um monte de coisas agregadas que, embora não é religioso, mas tem a ver também com manter a estrutura de poder, embora a China dá muito mais valor do que eu diria aqui no Ocidente para a ciência, mas não do ponto de vista como é que eles falavam na Idade Média, as artes libertárias, né? Libertárias no sentido que libertam, sei lá, cinco artes, né? O quadrivium e o trivium, né? Artes liberais. Liberais, obrigado. Isso mesmo, as artes liberais, né? No sentido de liberais, não do que a gente entende hoje em dia politicamente, mas liberais no sentido de liberar a alma, no caso, liberar o estado crítico. Então, eu imagino como seria a percepção, como seria se por acaso a gente fosse fazer um estudo ou fosse ver como seria a questão do tema do Free Spirit de hoje, de ufolatria, ufologia, nessas outras culturas que também têm os seus problemas de hierarquia, de poder, de manter as coisas com respostas prontas, né? Se seria muito diferente daqui, que tem, aqui no Brasil especificamente, que tenha essa herança proselitista mesmo, judaico-cristã, né, de trazer a boa nova, de trazer a coisa pronta, existe alguém que tem as respostas para você, né? Sei que também lá no outro lado também tem isso daí, mas é só uma coisa que eu queria colocar, tá? Fugir um pouquinho do que a gente estava falando antes, mas por favor. Não, só para realçar o efeito. Oi? Seu microfone está fazendo. Minutinho, gente. Continua fazendo ruído? Então eu não sei o que é aqui. Gente, me dá. Para mim, no microfone, que é bem aqui ele tá um pouquinho, mas eu acho que dá para ouvir. Mas bom, é rápido. Eu vou falar uma coisa. O que eu estava mencionando, né? O que eu estava mencionando era sobre, no caso, a educação seguir o modelo da religião. Pra gente, a questão é que a revolução que mudou o mundo foi uma revolução europeia que fez a transição do cristianismo, especificamente, contra o poder do cristianismo, tanto católico, num primeiro momento, como depois, em certa medida, protestante, que foi meio que surgindo por consequência, mas para o pensamento científico e o método de ensino que teve sucesso e que virou mecanismo de dominação é o da sala de aula expositiva. E é isso que eu estava tentando chamar a atenção, que a aula expositiva é alguém que lá na frente professa. Você tem a figura do professor. Não é alguém que vai junto. O modelo romano não era muito melhor, era um modelo de educador. Ele dava o exemplo e era seguido, né? Educar é se fazer seguir. Ensinar é marcar o outro em signo, colocar a marca no outro.
Então é muito complicado, a gente não tem nenhum termo que seja bacana para falar sobre isso, porque ou eu quero me fazer seguir, ou eu quero deixar minha marca no outro, ou eu quero ir lá e professar, falar, afirmar verdades, afirmar coisas para estabelecer para o outro como agir, como ser, como pensar, o que saber. Então é bem complicado, nem na linguagem a gente tem uma saída disso. E esse modelo é o modelo da China e é o modelo da Índia, modernas e contemporâneas, porque eles tiveram que competir para formar em massa. A Revolução Industrial, a linha de produção, o Fordismo, virou a ferramenta de transformação da produção no mundo. E nós precisamos criar fábricas de pessoas formadas. Porque se a gente for olhar um país que tem um índice de educação baixo, o produto interno bruto vai tender a ser mais baixo, a pessoa ela vai ter dificuldade de comércio internacional, vai ter dificuldade de participar da comunidade planetária. Tanto que é lugar comum os países terceiro-mundistas ou em desenvolvimento, como agora é o correto para se falar, né? Falsificarem relatórios de uma maneira velada. O quê? Você muda as regras e aí você muda os gráficos. Você muda a estatística mudando como você aborda a estatística. Você continua com o mesmo índice de analfabetismo e ignorância no modo geral, mas as porcentagens mudam, porque você mudou os fatores de medida. E aí você dá um monte de nós e faz parecer que depois de 53 conversões matemáticas, que eu chamaria de matemágicas, parece que está dentro do padrão internacional. E em algum momento as pessoas se perdem, tá bom, carimba aí, vai. Ninguém se importa se aquele povinho ali na América do Sul sabe ler ou não. Mas eles têm coisas que nós queremos comprar e se eles entrarem aqui nós vamos comprar mais barato. E a educação seguiu esse caminho. A educação seguiu esse padrão. Nós não temos um processo, por exemplo, de especialista treinando um aprendiz. Não existe mais isso. Era como as artes eram ensinadas, como muitos dos grandes gênios do passado aprenderam assim. E hoje a gente não tem, isso se perdeu, a não ser em algumas artes muito específicas. Hoje nós temos o sistema profissional, que é o profissional. Né? Alguém foi lá e falou até se tornar uma referência, o outro aprendeu até aprender a falar também, e aquilo vira uma profissão. Ele professa aquilo. Mas só para arrematar, né, dentro desse sistema que a gente tem ainda vigente, o que alguns aqui eu sei que atuam, são professores, isso está ruindo também, isso está em crise. O próprio elemento da informática, né, e da era digital está fazendo isso balançar também, chacoalhar. Então, eu sei, assim, falando de dentro do negócio mesmo, tem professor em crise, arrancando cabelos, porque ele não sabe mais qual o papel dele nisso tudo. Professor que estava acostumado a falar de cima do tablado, que era literalmente o tablado, que ele subia para ficar mais alto ali, falando para fileiras de alunos ali, né? Um olhando a nuca do outro. E hoje em dia ele não tem mais isso, literalmente. E a pandemia agravou isso, né? O cara não tem mais isso, ele não sabe mais qual o papel dele direito, se é professor, porque ele não dá conta mais, tem aluno que sabe mais que ele, para fazer, inclusive, o uso da tecnologia. Então, esse sistema também está em plena crise. E o que a gente tem percebido, né, o pessoal que tem estudado isso de alguma forma, porque é também um processo ainda que está acontecendo, a gente não tem respostas, né, prontas para isso, vai precisar de um tempo para a gente olhar isso em perspectiva, mas assim, o que tem surgido também dentro da educação é muitos sistemas de colaboração, que tem sido muito interessante, né? Ao mesmo tempo, o professor ele está tendo que se rever dentro do qual o papel dele, porque ele não
esse papel do professar já não cabe mais em determinados contextos, então o cara está perdidão e os alunos também buscando ali algum elemento de referencial, né? Porque o que os pais desses alunos que foram formados por professores que professavam buscam ainda isso e orientam o aluno a buscar isso na sala de aula, o aluno também se vê perdido, porque ele quer uma referência ali, só que ao mesmo tempo surgem novas possibilidades e tem grandes caras já falando sobre isso, grandes educadores e pensadores na atualidade falando sobre isso, que o professor ele não é mais assim aquele elemento, o dono da verdade, como se achava antes, não. Ele é um orientador agora, de busca pelo conhecimento, e a coisa está cada vez... E a própria era digital está forçando a barra para isso, de uma emergência colaborativa em projetos ali, e Cabral pode falar isso, né? Já falou em outros momentos, mas assim, aqui nem cabe entrar muito, mas assim, o sistema do jogo colaborativo, de como isso pode surgir, de busca do conhecimento, de repente pesquisar o fenômeno OVNI a partir disso, de grupos de colaboração, grupos de diálogo, grupos que interagem, participam e buscam isso de uma forma transformadora e não simplesmente buscando um fenômeno, né? Pode até ser o viés do fenômeno, mas a partir disso, de uma colaboração em pesquisa, surgirem novas possibilidades. Então, eu vejo que esse próprio sistema também está em crise agora. A gente está num momento muito, assim, intenso, né? Nós estamos vivendo, e todo mundo aqui encarnado, né? Nesse momento, está muito intenso de mudança, de outros momentos que aconteceram antes, né? Tipo, passagem do século XIX para o XX, quando surgiu todas aquelas mudanças científicas, artísticas, que foi um boom também. Anteriormente, a mudança do medieval para o Renascimento, surgimento antes até com Gutenberg. A gente está num momento assim, de novo, um momento muito potente de mudança. E que essa crise educacional, ela tá acontecendo aí, a coisa está chacoalhando. Só que a gente aí, por estar no meio do processo, ainda não tem perspectiva de análise, né, suficiente. Mas eu sinto que está chacoalhando. E esse acesso a esse tipo de assunto, a maneira como se acessa o assunto ufologia, que pode ser uma ufolatria, uma ufologia, vai depender muito da escolha que cada um vai fazer dentro disso, né? Tá no meio desse caldeirão todo, tá no meio desse processo aí sendo também triturado como um elemento a mais aí, né? Que pode ser passível de novos acessos, de novos ferramentais de acesso, né? Mas é isso, eu vejo como o chacoalhão está acontecendo, né? Isso que o Cabral falou, eu só queria fazer esse comentário, que até me estendi mais do que eu pretendia, mas como eu sou dessa área, a gente se empolga, né? O furor pedagógico veio à tona. Ninguém mais gostaria de chutar esta bola quicando? Não? Então, acho que nós, infelizmente, como aqui nós não podemos passar uma pizza para cada um, ou pedir para o garçom descer mais uma rodada do café, digamos assim, que nós tomamos enquanto aqui conversamos, né, eu acho que temos que parar, já estamos aí gravando faz um bom tempo, né, e sempre lembrando que, na verdade, sempre lembrando que esquecemos de avisar no começo da fala ali, né, que isso aqui é uma gravação que vai ser dividida e fatiada, sendo liberada paulatinamente aí ao longo da semana. Então, se você chegou primeiro nesse vídeo, corre lá que você perdeu umas 2 ou 3 partes que devem estar ali no canal do YouTube. Né? Eu gostaria de agradecer imensamente a todos os aqui presentes, né, com destaque para a Raquel e para o Newton César, que foram os motes aí desse nosso grande papo, né? Gostaria de poder contar também com essas ilustres presenças,
né, que não são tão constantes aqui também, então, principalmente do Newton César, que é a primeira vez, e também do Marcos Vanho, que está em algum outro local aqui dentro desses quadradinhos, que aqui também se comunicaram, né, e acho que foi um bate-papo bastante proveitoso, né, começamos aí conversando sobre várias coisas que podem ser derivadas do assunto que foi tratado no Free Spirit, né, falando aí da ufologia ou ufolatria, né, dos dois aspectos que a gente encontra tão presentes hoje em dia. Navegamos aí por várias questões sobre como as coisas têm mudado nesses campos de conhecimento e terminamos aqui falando sobre essas mudanças que estão acontecendo, né, de uns tempos para cá. São tempos muito interessantes para se estar vivo, né, ver essas mudanças todas acontecerem. Pode não ser das coisas mais confortáveis acompanhar isso e principalmente vivenciar isso, especialmente em algumas das áreas, né, lembrando aí da fala final aqui da Márcia sobre particularmente os professores, né, que eram os canais por onde o conhecimento poderia fluir, e hoje em dia é uma das possibilidades de se obter conhecimento. Eu estava lembrando aqui de uma estatística que eu vi há uns tempos atrás, falando dessa quantidade de dados que nós temos hoje em dia sobre tudo, né, não só sobre a ufologia. Não lembro se foi em 2019, 2018 que eu vi essa informação, que que 90% da quantidade de dados que nós tínhamos disponíveis naquele momento tinha sido gerado nos 2 anos anteriores a esse ponto, né? Então, imagina você que desde o começo da história, milhares de anos para trás, até aquele ponto, 90% da quantidade de dados tinha sido gerado em apenas nos 2 anos pregressos. Então, é uma coisa, a velocidade de tudo isso é uma coisa de deixar a sua mente explodir, né? Então, são papos como esse que você pode encontrar aqui nesse papo de laboratório. Eu espero que vocês que nos acompanharam aqui tenham gostado. Fiquem ligados aos produtos e produções aqui do CEFLI, agora bastante concentrados no YouTube. Agradeço novamente por todos os que participaram conosco neste, talvez, hora e pouco de conteúdo, e agradeço a você que esteve conosco nos assistindo até esse momento. Então, um abraço a todos. Vamos agora correr para a pizza que o estômago está mandando. Quem manda pode, quem manda obedece quem tem juízo. E nos vemos por aí. Valeu, Vida longa pessoal. e próspera. Isso.